Você que é inquilino, sabe quais são as despesas que obrigatoriamente tem que pagar? E você, proprietário, quais são os seus direitos em relação ao inquilino? E o síndico, quais são suas obrigações? Ele tem obrigação de pegar 3 orçamentos antes de fazer alguma compra? Este e outros assuntos você vai saber na entrevista com a doutora Amanda Rocha, no nosso podcast Doutor, por favor. Vem com a gente. Olá, amigas e amigos. Eu sou José Cavalcante, este é o podcast Doutor, por favor. E para tratar desses assuntos que vocês viram no Leading, estamos aqui com a doutora Amanda Rocha. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Então, a doutora Amanda Rocha, né, ela é especializada no assunto de condomínios, advogando nessa área há alguns anos. E ela foi criada já nesse ambiente, porque convivendo muito com a tia, né, Exato. a Marta, Isso. que ela tem uma empresa de gestão de condomínios, né, então ela tem uma vivência muito grande nessa área. E eu acredito que vai poder assim esclarecer todas as dúvidas, né, dos nossos telespectadores aqui hoje. Então, doutora, nós vamos dar uma lidinha aqui no seu currículo rapidamente, né, para o pessoal conhecê-la. Então, a doutora Amanda Souza Rocha é advogada especialista em Direito Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, palestrante, professora no Centro de Captação de Síndicos e mediadora e conciliadora no Instituto de Mediação e Mediate, né? Isso. Então, aqui é um currículo bem interessante. Doutora, então as pessoas em geral, né, elas pensam que condomínio é apenas um prédio com um monte de apartamento, ou então um terreno com várias casas. Mas, assim, juridicamente, o que é um condomínio? Pois é, bom dia a todos, né? Agradeço a oportunidade de estar podendo aqui falar com vocês a respeito de algo tão importante. E eu acho interessante o conceito do condomínio justamente porque as pessoas elas acreditam que morar em conjunto, né, é algo que economicamente compensaria porque você está dividindo gastos e tudo mais. E na verdade é algo que realmente é complicado, justamente porque você está lidando com pessoas diferentes, todas no mesmo ambiente, compartilhando ambientes comuns e tudo mais. Então, o que que é? O condomínio, ele na verdade nada mais é que esse compartilhamento de residências, né? Uma propriedade única com diversas frações, né? E onde cada um que está ali tem o seu percentual. Então, a gente tem um pouquinho dessa vivência diferente entre os moradores, né? Que compartilham de uma propriedade única e tem que respeitar o seu vizinho, o seu próximo, de uma maneira, às vezes, até que sejam resguardados direitos diferentes, né, do que o outro. Mas às vezes é complicado essa vivência assim, em conjunto, né? Totalmente, E vixe, o condomínio, parece que a acepção da palavra quer dizer um domínio conjunto, né? Eles são donos em conjunto de exato, um são bem, né? condôminos, Que, né? que tem Exatamente. aquelas partezinhas, são frações, né? Que cada um tem um pedaço, né? Isso é um único bem, né, fracionado em várias pessoas. Então, todos ali possuem, né, um pedacinho daquele mesmo imóvel, né, diferente do que uma unidade autônoma. Certo. Uma coisa assim, bem comum, assim, que causa confusão, né, nesse termo de condomínio, é na relação de locadores e locatários. Uma pessoa aluga, né, um apartamento Sim. dentro de um prédio em que é o proprietário, que é o condômino efetivamente, né? Uhum. Mas essas obrigações condominiais são transferidas para o locatário, né? Isso. Então, doutora, o que se pode transferir para o locatário e o que não se pode? Então vamos lá. É muito interessante, né, esse ponto, justamente porque nós estamos falando de uma propriedade que ela é fracionada, né? Um único bem fracionado em vários pedaços. Cada pessoa dentro do condomínio, ela tem direito a utilizar a sua unidade da forma que bem entender, desde que respeite os limites do próximo. Então eu posso alugar a minha propriedade, né? Eu tenho esse direito em alugar a minha propriedade? Sim, existe esse direito, mas se deve ter cuidados na alocação. Porque dentro do condomínio, a gente tem que respeitar as normas internas, como a convenção e o regimento interno.
E a convenção e o regimento interno são os nossos nortes, né? O parâmetro que a gente aplica a todas as pessoas que vão morar ou que estão morando naquele único bem. Então, um proprietário, quando ele aluga esse seu imóvel, né, para uma próxima família, essa família automaticamente ela está se inserindo naquele ambiente, naquele convívio social e ela é realmente obrigada a respeitar as normas vigentes naquele condomínio. Então, a convenção e regimento interno. Então, o locador, ele segue as diretrizes como um proprietário. Então, tudo que ele fizer ali tem que estar dentro das normativas de regimento interno e da convenção. Certo, em questão assim de gastos, né? Por exemplo, vai haver uma obra ali no condomínio, pintura do prédio, Sim. né? A pessoa não é o dono, então ela é um locatário. Ela tem que pagar, ou quem tem que pagar é o dono do apartamento? Olha, isso é uma pergunta muito interessante, justamente porque muitas pessoas acabam me procurando para poder discutir a respeito, né? O que acontece? Quando a gente está falando de locação, a gente também está falando de um outro contrato que é contrato entre as partes, né? Então, eu tenho um contrato de locação e aí o regimento interno e as convenções do condomínio. O proprietário, ele é responsável por todos os pagamentos legais do condomínio. Então, ele é responsável legalmente pelo pagamento de IPTU, pelo pagamento da cota condominial, das despesas fracionadas e tudo mais, porque ele é o proprietário. Mas se ele quiser e convencionar contratualmente no contrato de aluguel com o seu inquilino, ele pode repassar essas responsabilidades para que o inquilino realmente pague aquelas despesas. Então, se no contrato de locação eles convencionam que as taxas e despesas extras do condomínio serão repassadas ao locador, esse locador eles pode responder sim. Mas para o condomínio, a título de condomínio, quando ele for executar a cobrança dessas cotas, ele não vai executar o inquilino, ele vai executar o proprietário. Aí o proprietário vai cobrar o inquilino e se o inquilino realmente não pagar, o proprietário arca com essas despesas perante o condomínio e tem o direito de reaver essas taxas e ônus e encargos judicialmente do seu inquilino. E até rescindir o contrato também, no E caso, até né? Se rescindir for o necessário. contrato, Agora, despejo, né, efetuar o despejo e a tudo doutora mais. falou aqui em convenção de condomínio e regimento interno. O que diferencia? Muito bacana também essa observação, justamente porque as pessoas não têm noção do que é uma convenção e um regimento interno, né? Vamos imaginar que a convenção, ela seria os parâmetros legais que nós temos que seguir. Então, é um norte do que pode e o que não pode fazer. Mas como eu devo fazer, né? Isso está no regimento interno. Então, vamos lá. A convenção, ela estipula que você pode ter no seu condomínio uma academia. E ela tem os horários como você vai, de quando você pode usar. Porém, ela não tem os regramentos de, olha, não deixar pesos jogados, né? Desligar o ar-condicionado ao sair. Então, todas essas condutas, elas são regidas no regimento interno. Ah, então seria uma coisa mais específica e detalhada, né? Exato, o regimento interno ele vai reger os atos, né, daqueles moradores, né? A convenção ela vai dar os parâmetros legais. Então, na convenção a gente tem a possibilidade ou não de aplicação de multas, né? E aí a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho, mas ela tem a possibilidade de aplicação ou não de multas, mas geralmente é no regimento interno que nós temos como aqui o morador, por exemplo, vai poder recorrer daquela multa, quais são os prazos para que ele possa recorrer daquela multa. Então, a convenção, ela traz a diretriz se pode ou não, e o regimento interno, ele traz essa questão mais de regramentos, de como você deve agir perante aquela possibilidade ou não. Então, mais ou menos como se fosse uma lei ou um decreto. Na lei fala em Exato, termos gerais, o decreto entra ali exato, exato. nos meandros, né? Isso. Agora, a doutora falou uma coisa importante. Então, o contrato de locação, ele vai criar uma estipulação entre as partes, entre o locador e o locatário, Uma né? obrigação, É isso. claro que para o condomínio sempre é o locador, o dono, que vai responder. Isso. Mas e se o contrato for omisso? Aí vamos supor, tem uma obra, tem Uhum. esses rateios, né? Sim. Então é comum a pessoa paga, por exemplo, R$ 300 de condomínio e vem 200 de rateio porque deu Uhum. um problema ali na estrutura. Uhum. Então, quando o contrato é omisso, quais são os tipos de obras que o locatário deve pagar?
Ah, tá. E quais são os tipos de obras que o locador deve pagar, havendo omissão no contrato. Que Sim, o doutor já falou que se tiver escrito que ele paga tudo, ele tem que pagar tudo. Mas é exatamente. omisso. Exatamente. Quando a gente está diante de uma omissão contratual, é óbvio que a gente pode se socorrer ao judiciário para que aquela determinação ou aquela situação ela seja resolvida, né? Nos casos em que houve uma estipulação de uma taxa condominial inesperada, né? Chegou inesperada uma taxa para mim, para eu pagar. O locador, ele tem a possibilidade de repassar isso ao morador, ao inquilino, e o inquilino por sua vez, vai questionar ou não. Falar assim, olha, eu não acho que essa taxa ela seja devida, até porque é uma obra que vai ser realizada em benefício do condomínio e eu vou ficar aqui só 2 anos, eu não vou pagar essa taxa. Né? Aí o que o proprietário, como não existe uma determinação legal, o proprietário responde. Se ele não pagar, né, ele vai ter que arcar com os ônus, né, de uma futura ação do condomínio contra ele. Então o que acontece? A omissão, ela obriga o proprietário a realmente arcar com aquelas despesas para que ele não sofra no judiciário qualquer retaliação do condomínio. Certo. Entendeu? Então, assim, a falta de você deixar determinado nos seus contratos essas observações em relação a essas despesas extras pode causar esse conflito e ele não pode obrigar o inquilino a pagar justamente porque não está no contrato. Entendeu? Então não é obrigação. O inquilino, ele pode ou não. Ele vai seguir o que está naquele contrato. E no caso dele não querer pagar, ele não cria uma justa causa para o dono Infelizmente. do imóvel para rescindir o contrato também, né? Exatamente. Não, Ele não ficaria cria. isento disso, né? Exatamente, porque não teve um início de uma obrigação, não teve uma determinação de uma obrigação. Certo. A doutora já tocou no ponto das multas, né? Que são um grande Sim. problema, né? Aham. Eu já recebi uma vez uma notificação de uma multa porque disseram que o meu carro estava avançando um pouquinho a faixa ali amarela, né? do estacionamento. Só que na convenção do meu condomínio diz que as vagas, elas não são assim demarcadas, mas teria que ter um manobrista. Ah, sim. Olha, Aí eu isso. fui reclamar com eles. Então como é que funciona essa questão de multa aí, hein? Quando é que você pode aceitar multa? Quando que você não pode aceitar? O que que é abusivo, o que que não é? E como que se pode recorrer também? Olha, é muito engraçado porque as pessoas, quando elas compram um prédio ou empreendimento, muitas vezes elas acabam esquecendo de olhar a própria disposição dessas vagas. Né? Porque o condomínio, ele oferece para essas pessoas vagas que são sorteadas. Então, elas não são vagas próprias, né? Únicas ali Não são vinculados ao apartamento. Exatamente. Então, ela não tem uma matrícula única. Ela é de uma área comum do condomínio que ela é compartilhada. Então, a unidade X, ela tem direito a uma única vaga e essa vaga, ela vai ser sorteada e vai cair, sabe Deus onde, cada sorteio, né? E muitas vezes acontece o que você está falando. Vem aquela vaga lá, onde eu tenho uma vaga presa. Na minha convenção está previsto que era para ser um manobrista, e aí eu tenho minha vaga. Eu tenho que deixar a chave, eu não tenho que deixar a chave. Eu posso ser multado, eu não posso ser multado porque não deixei a chave, ou porque passei dos limites ali do molde. Meu carro é maior do que a própria vaga está determinando. Tudo isso a gente tem como resolver através não só da convenção e do regimento interno, mas também dentro do próprio direito do Código Civil, que trata também das penalidades, né? Então, a gente tem entre o artigo 1336 até o artigo 1337 as definições de como são aplicadas as multas dentro dos condomínios, né? Mas voltando para a questão da vaga, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala se a gente pode aceitar uma multa ou não de determinadas questões. As vagas, elas quando elas vêm da construtora, elas têm uma determinação, elas são reservadas, né? Isso geralmente já está no própria escritura, né? Isso, e Está na elas têm escritura, também na o matrícula desenho também. delas lá, e na convenção muitas pessoas não percebem que tem um item que chama das vagas de garagem. Lá está a determinação de que tipos de carro essa vaga comporta. E se muitas vezes aquele carro ele é maior do que aquela vaga,
e ele ultrapassa os limites das faixas que estão no chão, realmente o condomínio tem a deliberalidade de punir aquele morador que está passando. Mas vamos para a punição. Poxa, o meu carro passou uma vez, estacionei ele meio torto, foi um dia que eu não estava muito legal. Ah, o condomínio já pode vir e me multar? A gente tem que tomar cuidado, tá? Por quê? Lá no Código Civil, ele traz pra gente algumas determinações do que o morador pode ser penalizado, né? O morador, ele pode ser penalizado quando ele se reincide naquele ato que ele cometeu. Só na reincidência. Exato, A na primeira vez, não. reincidência. A primeira vez, o condomínio, na parte administrativa, tem que fazer uma notificação, uma advertência para informar que aquela pessoa está descumprindo uma determinada norma, uma determinada regra do condomínio, né? Se ela não está descumprindo uma regra que está determinada na Convenção do Regimento Interno, ela pode estar descumprindo uma regra determinada no artigo 1336, item 2 e seguintes, para realmente ser penalizada, é necessário que ela tenha essa advertência prévia, tá? Porque as deliberações de multas, elas não podem ser arbitrárias, né? Eu não posso simplesmente querer arbitrar uma multa só porque não gosto daquele morador ou etc. Ela tem que ter uma fundamentação e essa fundamentação tem que estar ou no regimento interno, ou na convenção, ou até mesmo no Código Civil. E essa questão da notificação é uma questão assim, bem razoável, né? Sim. Eu estou lembrando aqui agora que eu estava uma época tentando recorrer de uma multa e comecei a dar uma dedinha no Código Nacional de Trânsito e ali fala que você, ao receber uma primeira multa, você pode pedir para converter a multa em advertência, né? Sim. Eu não sabia aí Exato. eu pedi para converter em advertência. Olha só, uma ótima estratégia. Vamos falar, pessoal, comecem a fazer Se você já foi multado, se alterações. você já foi multado aí, ó, pode tentar pedir para converter em advertência. Pelo menos a primeira vez, né, você tem uma chance. Sim, Então escreve aí no comentário se já aconteceu isso com você, né? e é interessante justamente essa questão da multa, por quê? Porque os moradores, eles não entendem que eles têm direito de se defender, né? E o condomínio tem que dar essa oportunidade para que eles se defendam daqueles atos, daquela situação que aconteceu. Muitas vezes, né, e como já aconteceu em alguns casos particulares, as pessoas elas são multadas diretamente através do condomínio e, na verdade, a multa se deu por causa de um ato do outro coleguinha que estava fazendo. Enfim, meu carro ficou para frente, mas porque o colega de trás tem um carro gigante e eu não consigo colocar Já na tinha comido um frente. pedaço da vaga, né? Exatamente. Então, assim, tudo isso tem que ser considerado pela administração, porque no judiciário já se entende que essas multas que elas não têm fundamentação normativa, né, e nem legal, com base no Código Civil, elas podem ser questionadas e aí elas são muitas vezes anuladas. Né? Então aqui mais uma questãozinha assim que a gente estava falando da convenção e do regimento interno, né? Uhum. Para a gente não perder aí o fio da meada, né? E essas convenções, às vezes, elas ficam assim, vamos dizer, ultrapassadas, né? Sim. Antigamente era proibido em todo condomínio a presença de animais. Hoje você já vê que mesmo condomínios onde na convenção está prevista a proibição, já estão tolerando. Então essas atualizações, elas têm que respeitar algum período, como que tem que ser feitas. E se alguém assim, por exemplo, essas mudanças assim, sociais, né? Que caso assim de um condomínio que a convenção está proibindo, mas o pessoal numa assembleia ali resolveu permitir, mas está contra a convenção. Ou seja, não se mudou a convenção. Como que fica no caso disso aí? Como que se processa? Acho que é um assunto interessante, né? Muito, muito interessante. O pessoal, acho que para começar a falar sobre isso, a gente precisa entender que o direito condominial ele é muito recente. A primeira lei que a gente tem assim que regula de fato o direito condominial, que é uma lei de implementação ainda, é a Lei 4.591 de 64. Né? Então, os primeiros prédios que a gente teve aqui em São Paulo foi em 1954. Então, a gente está num período muito curto, né? Então, as leis, elas mudam todo ano, né? Nós tivemos, desde 64 para cá, alterações de códigos, Código Civil, né? Então, a gente tem essa atualização que reflete automaticamente nessas convenções, principalmente se o empreendimento ainda é mais antigo, né? Então, quando a gente se depara com uma convenção que ela
veio antes mesmo do Código Civil, da alteração do Código Civil, a gente vê diversas conflitos legais. Conflitos em relação à aplicação da própria multa, como a gente fala em parâmetros de multa, porque o artigo 1336, ele traz para a gente parâmetros de multa, então tem limites para se aplicar multas, não são meramente deliberatórias, né, como a gente imagina que, o meu síndico quis multar. Não, tem parâmetros legais para isso, e essas convenções antigas, elas já não comportam, né? Como que então a gente pode alterar e modificar essa convenção e trazer uma atualização? Essas convenções, elas podem ser alteradas mediante quórum específico de 2/3, né? Uma assembleia convocada para isso, e ela pode ser alterada. A gente tem um pequeno detalhe aqui, que muitas vezes as convenções, elas estão dentro lá num item da convenção, a gente tem um regimento interno. O Código Civil, ele não obriga que o regimento interno esteja dentro da convenção, né? A Lei 4.591 de 64, ela traz a obrigatoriedade da convenção para que as implementações, desprendimentos possam acontecer e os condomínios existam, mas ela não obriga o regimento interno. O regimento interno, ele vem só no Código Civil, nessa alteração toda na legislação nova. Então, muitas incorporadoras, elas acabam colocando o regimento interno dentro da convenção. E isso é prejudicial. Por que é prejudicial? A convenção, como eu expliquei inicialmente, ela é um parâmetro legal para que a gente siga, né? E o regimento interno são as condutas dos moradores. As condutas dos moradores mudam muito mais do que as nossas leis. A gente tem nossa Constituição, né? Mas a gente tem diversas outras leis esparsas que regulam coisas específicas. E a Constituição, para ser alterada, é extremamente difícil, não é fácil, né? Mesma coisa com a convenção e regimento interno. Vamos imaginar que a convenção, ela é a nossa Constituição dentro de um condomínio, e o regimento são as nossas leis esparsas. Então, é muito mais fácil você alterar leis esparsas quando ela está fora da convenção do que quando ela está dentro. Porque quando ela está dentro, a gente tem que respeitar o quórum de 2/3 da maioria Complica, né? dos Porque condôminos. para reunir 2/3 numa reunião é difícil, né? Não é coisa fácil. Exatamente. A gente tem, como a gente está falando de inovações legais, inclusive com a pandemia, né, com a chegada da pandemia, a gente teve uma dificuldade muito grande, porque as assembleias que aconteciam, principalmente as assembleias de alteração de convenção, elas eram presenciais. E aí não tinha mais, não tinha como fazer. Então, houve uma necessidade, uma criação das assembleias virtuais, né, que possibilitasse a reunião dessas pessoas e até mesmo atingisse outros moradores que estariam fora e seriam importantes para aquela deliberação e necessários, né, e eles conseguiriam participar. Então, aí em 2022, recentemente, a gente teve a implementação do artigo 1354-A do Código Civil, que lá tá determinando as assembleias virtuais, e principalmente uma assembleia que ajuda muito na alteração da convenção é a assembleia em sessão permanente. O que é sessão permanente? Aquela assembleia continuada, né? Aquela assembleia que teve uma reunião, foi feita uma ata, registraram-se a ata, mas ela continua ainda Durante um período. tendo seus efeitos durante o período, porque as pessoas precisam votar, A né? eleição é mais para a eleição que se aplica, né? Que Na às vezes verdade, não. A gente tem uma determinação específica no artigo 1354-A sobre sobre quando pode ser aplicado a assembleia em sessão permanente. Não é em toda assembleia que ela pode ser aplicada, é só em assembleias com quóruns específicos. Então, a gente tem assembleias que podem ser como alteração de convenção e regimento interno, assembleias relacionadas, inclusive, até mesmo obras que determinam especificações de 2/3 dos moradores também para poder fazer e implementar essa obra. Então, não é qualquer assembleia. A eleição de síndico, você não precisa ter um quórum específico. Qualquer pessoa, da maioria dos presentes que estão lá, podem votar. Então, a certo. assembleia em sessão permanente, ela não pode se aplicar nesse Tem que caso. ser de quóruns específicos, né? Agora, Exatamente. no caso de o condomínio, num desses casos aí que tem quórum específico, não promover a assembleia de modo virtual, que hoje acho que é muito mais fácil para todo mundo participar, né? Uhum.
O condomínio tem direito de exigir que se faça virtualmente ou ele não teria esse direito? Tudo tá dentro da convenção, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque as assembleias virtuais, segundo o artigo 1354A, elas podem ser feitas, mas se a convenção do condomínio disser que não pode ser feita, ela não pode acontecer. Né? Então, o morador não poderia exigir. Então, se na convenção, por exemplo, é omissa, a gente aplica o Código Civil. O Código Civil, ele traz essa possibilidade e o morador pode levar esse questionamento à administração para que seja deliberado pelo conselho e pelos demais integrantes. Tá? Mas tudo isso depende muito da convenção e também da própria administração, porque às vezes tem a administração de condomínio que falou: olha, eu tentei implementar a assembleia virtual no meu prédio, mas infelizmente não teve muito quórum, as pessoas não estão conseguindo entrar nos links. Aqui, nosso condomínio, o pessoal eles preferem mais uma assembleia Socializar, né? isso, social, e, enfim. Brigar lá na reunião também, né? Brigar, Isso aí faz parte, o faz que mais parte, acontece? faz parte da vida dos condomínios. Exatamente, é o que mais Uma acontece. reunião de condomínio sem briga não é Não é reunião. reunião. Tem que ser um A gente bate-boca. tem que entender que, assim, ali, como a gente está dividindo uma propriedade em várias pessoas, cada um quer mostrar que tem direito, né? Só que a gente não pode esquecer que o seu direito vai até onde o meu começa. Então a gente tem que entender que, como a gente vive em um ambiente social, onde tem várias pessoas morando no mesmo lugar, ele é compartilhado, essas obrigações elas vão variar e os deveres também vão variar de acordo com as determinações e normas do condomínio. Certo, agora vamos aproveitar então para pedir para os nossos espectadores, né, se não fizeram ainda, se inscrever no nosso canal, né, e ativar aí o sininho para notificações. Todas as semanas temos uma entrevista interessante com assuntos assim muito úteis como estamos tendo aqui agora, né? E aproveita para deixar o seu like também para que o nosso podcast suba aí nas pesquisas, né? E mais pessoas possam ter acesso, né? Então vamos falar agora de uma coisa interessante, a dívida de condomínio. Isso é interessante que muita gente está no caso, né? Ou, se Olha, não está, às vezes pode entrar por uma situação assim de uma conjuntura, né? com certeza. Então, as dívidas de condomínio, elas têm um regramento para ser cobradas, essa dívida de quem que é, né, executivamente falando, Uhum. e qual é a natureza jurídica delas, como que é obrigatório oferecer algum tipo de acordo. Uhum. Vamos lá, então, vamos conversar. Acho que dívida, todo brasileiro, ele se vê em algum momento da sua vida, já se viu numa situação complicada financeiramente, né? E com condomínios não é diferente. Às vezes as pessoas elas têm algumas situações particulares que exijam mais atenção do que outras e acabam deixando o condomínio realmente atrasado. Nesse aspecto, voltamos a falar sobre convenção e regimento interno, e nessas normativas internas nós temos os parâmetros para que essa cobrança ela aconteça, né? Dentro da normativa de cobrança do condomínio, nós temos no artigo 1336 do Código Civil uma determinação de que o morador e o condômino, né, que realmente fica inadimplente, ele está sujeito a pagamento de juros e multa, né, de acordo com a convenção do condomínio. Esse pagamento de juros e multa, ele vai variar muito de como é aplicado dentro de cada condomínio. As normas legais determinam que a multa não ultrapasse 2% e os juros comum de 1% ao mês. A cobrança dessa cota, ela tem uma natureza executiva, justamente porque ela já integrou o patrimônio daquele morador e ela pode ser executada pelo condomínio. Então, muitas vezes, quando o condomínio entra com uma ação, ele já nem vai entrar com a ação de cobrança para que o juiz avalie se aquele boleto, se aquele título é ou não executivo. O juiz já entende que ele é executivo e
faz Já manda pagar em 15 exatamente dias, né? É 15 dias isso. ou 3 dias? 15 É dias. 15 dias, né? 15 Não tem dias. conversa, já vai direto pro Já entra, finalmente. exatamente. E dentro das ações, né, as ações de execuções, existe parâmetros para parcelamento, mas dentro de ações de cobrança, e aí vai da estratégia do condomínio, porque apesar de ser um título executivo, o condomínio ele pode se valer do meio de execução ou mesmo do meio de cobrança. Através da cobrança, a gente tem uma demora um pouco mais para talvez resolver a situação, mas é uma via que pode ser utilizada também Mas pelo mesmo na colega. execução é admitido que o devedor ele peça uma audiência de conciliação, ele está passando Sim, as dificuldade, não é? audiências de conciliação, elas, pelo artigo 1319, né, elas já, em tese, teriam que ser obrigatórias, né, principalmente quando a gente fala de uma negociação de valores, né, porque conciliação e mediação, como a gente sabe, ela existe uma diferenciação, né, mediação é uma coisa e conciliação é outra. Conciliação a gente está falando mais de valores, né, a gente está falando de discussões de situações que não existem, não têm vínculos. Então, quando a gente fala de possibilidades de pagamento, é óbvio que o condomínio tem que estar flexível a isso, porque é um ativo que vai entrar no caixa, né? E o condomínio precisa daquele valor para que ele possa realmente pagar as suas despesas. Então tem que ser flexível, mas não existe uma obrigatoriedade do condomínio em, vou ter que parcelar obrigatoriamente. Não, o condomínio tem a deliberação de receber esse valor integralmente e aí vai da administração fazer formas de pagamento ou não. A doutora atua aí como conciliadora e mediadora, né, no Instituto, Atuo. e tem sido muito comuns assim a busca por conciliações, mediações para dívidas de condomínio. Bastante, não só para isso. A gente tem muita procura também, principalmente quando é falado em direito de vizinhança, né? Onde muito barulho, barulhos fora de hora, ou até mesmo, enfim, atividades que são realizadas dentro das unidades que acabam perturbando o vizinho. Então, essas questões são muito procuradas para fazer uma mediação e conciliação. A gente, inclusive, durante nossa carreira, durante todos os anos que a gente pratica o direito condominial, nós falamos para os nossos síndicos e eventuais conselhos também, e até moradores que nos procuram, que primeiro optem por essa via extrajudicial para resolver essa questão. Porque não vai ser uma cultura da sentença que vai obrigar o seu colega a fazer o que você quer. Então, precisa ter uma comunicação, né, para que vocês consigam desenvolver o problema e aí sim optar por soluções alternativas onde vocês consigam pôr um fim naquele problema que estava causando talvez um conflito entre vocês. Então a gente tem um problema muito sério no judiciário de que a sentença ela nossa, não estou conseguindo conversar, então vamos mandar para o juiz e ele decide. A gente terceiriza a nossa responsabilidade e isso é um erro. Nós temos que assumir essa responsabilidade e fazer com que, através da comunicação, a gente resolva os nossos conflitos. E isso é muito importante, principalmente dentro do condomínio. Você vai morar com aquelas pessoas que estão ali por muitos anos. Então você precisa ter uma harmonia, uma boa convivência. Isso traz benefícios diversos para o condomínio, principalmente econômico, porque evita com que o condomínio gaste com o judiciário, gaste com o advogado, principalmente também que o condomínio ele evite que os seus moradores façam burburinhos por fora, né? E essas pessoas, futuras compradoras daqueles imóveis, vão falar: poxa, eu não vou comprar um imóvel ali porque, pô, nossa, ali Só dá confusão, só tem confusão, eu não vou comprar. só dá barraco, né? Exatamente. Então é uma via bacana, é uma via legal de ser E encontrada. nós tivemos aqui um podcast interessante com a doutora Elizabeth De Genari, que ela é Uhum, especialista em arbitragem, conciliação, que né, legal. e professor de direito processual, e ela estava falando que essas soluções nas conciliações,
elas são muito mais seguidas pelas pessoas, né? Sim. As pessoas gostam de si que elas participaram, elas produziram, né? É uma Uhum. vantagem, né, de buscar esse caminho, né? É muito diferente porque, assim, quando você determina algo para alguém, aquela pessoa, ela se sente obrigada a cumprir o que foi determinado para ela e ela não cumpre. Quando ela mesmo sugere, pode ser até mesmo uma mesma determinação de um terceiro, mas ela teve, partiu dela a vontade de realmente realizar aquilo. Então, realmente a gente vê uma diferença entre esses cumprimentos dos acordos realizado entre as partes quando elas passam por uma mediação e conciliação, porque elas resolvem o conflito, né, e sentem satisfeitas por terem chegado sozinhas àquele resultado. É verdade. Então vamos falar agora do famoso cínico ou síndico, né? Só chamar de cínico. Você sabe que uma vez eu perguntei, eu tava no meu Instagram, perguntei para os meus seguidores, me conta o que que tem, qual é o problema no seu condomínio? Aí chegou lá um síndico. O cínico. Assim, eita, então se o síndico tá sendo um problema, vamos conversar aí, porque a coisa tá feia. Certo. Hoje a gente vê que tem muito síndico que já não é mais um morador ali, mas eles são contratados, né? Sim, Isso síndicos é profissionais. permitido legalmente? Como, qual é a vantagem e desvantagem de ter um síndico profissional? Vamos lá, então. Realmente, os síndicos, como eu disse, a profissão do direito condominial em si, ele é muito novo, né? Então, os síndicos, eles obrigatoriamente é uma categoria que foi criada recente, né? E começou a ser comercializada também. Essa comercialização dos síndicos, ela exigiu que eles fizessem capacitações, né? Hoje a gente tem diversos cursos de capacitações para síndicos, e aí surge então a categoria do síndico profissional. A gente tem uma diferença entre o síndico profissional e o síndico orgânico, né? O orgânico é o que a gente chama de síndico morador. É aquele cara que tava lá, tá sempre no condomínio, e aí o pessoal falou assim: vamos eleger ele, porque ele tá sempre aqui, então ele vai ser ótimo pra gente. E eles elegem, ele não tem capacitação, não tem nada, mas assume aquela função e segue o barco, vai administrar e tudo mais. O síndico profissional não. O síndico profissional já é uma pessoa mais estudada, estruturada, principalmente com cursos mais voltados para a administração, tanto que hoje a gente tem já entendimentos no tribunal que é necessário que os síndicos sejam cadastrados no Conselho Nacional de Administração. Esses síndicos Mesmo os orgânicos? profissionais, não, os Os profissionais, profissionais, os profissionais. exatamente. Por que que os profissionais? Porque eles estão lucrando, oferindo renda com aquela profissão. Então, é obrigatório que seja aí feita uma regularização perante alguns órgãos, né? Já existem entendimentos nesse sentido. Em relação aos síndicos orgânicos, as vantagens do síndico orgânico para um síndico profissional, obviamente, é que aquele síndico orgânico, ele está mais presente no condomínio, ele conhece todos os pontos do condomínio, conhece todos os moradores e tudo mais. Então, em questões sociais, né, e comunicativas, o síndico orgânico pode ter mais êxito do que o síndico profissional. Mas a gente não pode esquecer que o síndico, ele é responsável por todos os atos da administração. Então, ele é responsável por prestação de contas, pagamento, análise de tributos, obrigações ambientais também. Então, todas essas responsabilidades, elas não vão ser retiradas dele porque ele é um síndico orgânico, né? Ou porque ele é um síndico profissional, então ele, como ele por ter, né, capacitação, a responsabilidade dele é maior. Não. Lá no artigo 1348, a gente traz as obrigações e as deliberações do que o síndico tem que seguir, quais são suas responsabilidades, e ela se aplica tanto para o síndico orgânico quanto o síndico profissional. Então, assim, o síndico profissional, ele vai trazer para aquele condomínio uma expertise que muitas vezes o orgânico não tem, porque ele é mais capacitado, porque ele já tem um entendimento sobre o negócio. O síndico orgânico, por sua vez, vai trazer talvez para um condomínio aquela sensação de que, poxa, não, esse cara vai cuidar porque é do patrimônio dele também e é de interesse dele. Então, muitas vezes, essa pessoa, esse síndico orgânico, também começa a se especializar para poder realmente trazer uma qualidade para sua gestão, né? E também trazer para os moradores aquela sensação de que, olha, esse é o meu patrimônio e eu também estou cuidando.
Eu tenho notado assim que eu moro também num prédio de apartamentos, né? E no meu prédio tem um síndico orgânico e tem também uma empresa contratada para fazer o trabalho de síndico. É um Uhum. sistema misto, né? É, por muitas Tem sido muito vezes. usado hoje em dia também, né? Muito sim, porque a convenção do condomínio, e respondendo também a primeira questão, ela pode determinar ou não a possibilidade de você ter um síndico profissional ou só ser síndico orgânico. Se na convenção está determinando que só pode síndico orgânico, realmente não dá para a gente pensar numa assembleia em pedir uma deliberação de um síndico profissional, né? Eleger um síndico profissional. Mas o síndico orgânico pode pedir assessoria, né? Ele tem essa autonomia, né? Os síndicos, eles podem contratar, eles têm essa autonomia para isso. Então, eles podem pedir uma assessoria para essas empresas para que elas auxiliem ele nessas tratativas, E entendeu? eu tenho observado assim que no caso dessas empresas, a prestação de contas, a parte de contabilidade, assim, acho que é muito mais profissional, né? Do que quando era só o síndico orgânico, né? É, pois é. Uma vantagem, talvez. Exato, porque assim, as pessoas elas não tinham noção de que o condomínio, ele, apesar dele não oferir renda, não ser uma pessoa jurídica, ele tem capitais, né? E esses capitais, eles devem ser geridos. E como qualquer gestão, é necessário que seja feita a prestação de contas da maneira correta. Então, os tributos de pagamento dos funcionários daquele condomínio, eles são muito importantes, principalmente as responsabilidades de contratação. Ah, o síndico vai fazer uma contratação com terceirizadas, por exemplo. Qual é a responsabilidade do condomínio diante da contratação das terceirizadas? Isso é crucial, eu diria, ter uma análise jurídica prévia dessas contratações, porque o síndico ele responde pela gestão. E se ele tem uma má gestão, assinou um contrato com cláusulas extremamente abusivas, não verificou os tributos corretamente, não respeitou as determinações da prefeitura, por exemplo, para fazer uma obra, não apresentou o alvará e tudo mais. Tudo isso são responsabilidades e que síndico orgânico ou profissional respondem até mesmo pessoalmente por essa gestão. Entendeu? Então a gente tem essa responsabilidade do síndico que ela é muito ignorada, principalmente para aqueles condomínios mais antigos, onde falam: ah, pode ser o fulano, chama o fulano lá que ele vai ser o síndico. Então a gente tem que tomar cuidado, porque é nosso patrimônio que está sendo lesado, e afinal, se tem um valor exorbitante que ultrapassa o planejamento orçamentário, aquela dívida, aquele débito vai ser rateado sobre todo mundo. Uma coisa interessante também, que a gente estava falando sobre responsabilidade, é dividir essa responsabilidade do síndico. Hoje, recentemente, eu fiz um artigo, está para ser publicado, então já vou publicar, sobre a responsabilidade do síndico e a análise jurídica sobre essa responsabilidade. Nos tribunais, a gente discute muito a responsabilidade jurídica no âmbito subjetivo e objetivo, né? O artigo 1348, ele traz um rol do que seria as competências do síndico, mas existem muitas outras questões que demandam atitudes, né, e decisões do síndico. E essas decisões, quando tomadas erradas, elas devem ser penalizadas e medidas. Então, essa responsabilidade no judiciário, ela é muito discutida, porque quando a gente fala em responsabilidade subjetiva, a gente está falando de uma responsabilidade que a gente precisa analisar a conduta, analisar a culpa do síndico naquela gestão. Então, se o síndico, um exemplo nato disso, o síndico, ele fez uma prestação de contas, mas ele contratou uma administradora e a administradora estava responsável pela prestação de contas, e nessa prestação de contas aconteceu alguma coisa que fugiu da alçada do síndico, precisa ser analisado essa prestação de contas, todos os atos que foram praticados pelo síndico para verificar se de fato ele tem ou não uma responsabilidade sobre o erro que foi cometido ou se a administradora que cometeu esse erro. Agora, quando a gente fala em responsabilidade objetiva, a gente está diante, por exemplo, vamos lá, de uma fachada, né, que tem aqueles ladrilhos, aquela fachada está caindo de lá de cima, está deteriorando, o síndico vê aquilo e fala assim: eu não vou fazer nada. E de repente passa uma pessoa e pum, caiu a fachada na cabeça da Caiu o ladrilho na pessoa, cabeça a dela. pessoa morreu, né? E aí?
Como a gente faz? Esse síndico, ele é responsável, inclusive pessoalmente pela negligência que ele E o cometeu. condomínio é responsável objetivamente, no caso, né? Já objetivo, já tem uma responsabilidade objetiva porque ele não agiu de acordo com com o que está determinado lá no artigo 1348, que é realmente analisar, cuidar do patrimônio, zelar por aquele patrimônio e fazer atos para aquela manutenção. E ele não fez a manutenção. Então, já é entendido nos tribunais que existe essa responsabilidade objetiva. Então, a gente tem uma discussão doutrinária e jurisprudencial sobre responsabilidade subjetiva e objetiva dos síndicos, mas para os síndicos entenderem o quanto é importante, quando assumirem o cargo, tomar cuidado com os atos da gestão. Sempre contem com bons profissionais, seja na área jurídica, administrativa, inclusive na questão também, talvez Contabilidade, né? pessoal, contabilidade. Então, procurem se profissionalizar, mesmo sendo síndico orgânico, porque no final vocês podem responder pessoalmente pelos atos que vocês praticam. Então, ser síndico não é só uma festa, não, né? Não. Fui eleito, mas tipo, tem muita coisinha, né? Já Uhum. que a gente falou aí da queda de um ladrilho aí na cabeça de alguém, vamos falar um pouquinho dos vícios, né, da construção, os defeitos da construção Ai, de um prédio, né? sim. Então, às vezes, um prédio, ele apresenta defeitos que não são visíveis quando a pessoa compra, né? Uhum. E vão aparecendo depois. Alguns são do uso, que aí acho que é normal, né? Sim. Mas tem coisa que é da estrutura, né? Como Uhum. que a legislação e a jurisprudência têm tratado esse assunto? Em relação aos vícios construtivos, a gente tem um detalhe muito importante que é em relação à identificação desses vícios, né? Por quê? Quando a gente recebe um empreendimento, muitas vezes não tem lá na vistoria, não tem como a gente identificar o produto que foi utilizado pela construtora e se ela utilizou o produto que ela vendeu para aqueles moradores, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente vai fazer um auto de vistoria ou a gente vai analisar a entrega do empreendimento para poder identificar um pouco esses vícios visuais. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz para a gente algumas diretrizes em relação a esses vícios, quando aparentes e quando não aparentes. Mas o que é a cereja do bolo é a questão do prazo para que esses vícios, de fato, sejam repleiteados no judiciário. Então, eu recebi meu empreendimento, passei 10 anos com o meu empreendimento. Só que eu comecei a identificar que começou a ter uma rachadura gigantesca no meu apartamento, uma rachadura que, enfim, pode ser, né, até mesmo questão estrutural. Chamei um engenheiro, o engenheiro fez um laudo e identificou que é um problema na estrutura do condomínio. A partir do momento que eu descobri, pode ter sido 20 anos que eu estava naquele apartamento, mas quando eu descobri é que começa a contar o meu prazo para que eu possa pleitear das construtoras uma posição. Poxa, doutora, mas as consultoras dão garantia. E a garantia delas? Óbvio, tem a garantia contratual do serviço que elas prestaram, mas tem a garantia legal. E recentemente, pelo um julgamento do Tribunal de Justiça, o prazo legal para pleitear esses danos causados pelos vícios construtivos, vícios ocultos também, são de 10 anos, tá? Então, 10 anos do conhecimento do do defeito, conhecimento do não é da defeito. data da aquisição. Não, 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 do É porque conhecimento do também defeito. o proprietário que compra o imóvel nem tem como Ele verificar, não né? é técnico, né? É, Ele não sabe ele como está que. numa posição hipossuficiente aí no Ex- caso, né? Exatamente, ele não tem condição de entender. Então a gente tem esse prazinho aí. Antes era muito discutido, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor ele era vago nessa questão e ele trazia um prazo para a gente de 5 anos, mas são prazos em relação à utilização, né? São prazos em relação ao consumo. E o que a gente está falando é um prazo de inadimplência contratual. Como assim inadimplência contratual? A construtora, ela tinha a obrigação de entregar aquele empreendimento sem nenhum tipo de problema estrutural, né? E ela não cumpriu com aquele contrato e inadimpliu entregando ele errado, né? De maneira errônea. E entendendo dessa forma, o tribunal, então, aplicou o prazo, né, de 10 Do anos conhecimento. do Então, no caso conhecimento. de empreendimentos, condomínios que já pagaram por obras assim, por defeito estrutural da construtora,
eles Uhum. poderiam até entrar com uma ação para cobrar da construtora? Sim, quando eles pagaram, por exemplo, se eles fizeram Desculpa, repete a pergunta. Caso assim, o condomínio teve um problema estrutural em um prédio, por exemplo, Sim. e ele fez a obra. Aham. Não estava contando com essa Ah, jurisprudência tá, recente. entendi. Ele Ele que poderia, mesmo que dentro do fez. prazo de 10 anos do momento do conhecimento, ainda buscar aquela indenização com a construtora. Sim, ele precisa entender que quando ele assume a responsabilidade de fazer aquela obra, né, por conta própria, ele tem que tomar cuidado para que eventualmente dentro de uma ação judicial a construtora não chegue e fale para ele, olha, mas na verdade ele fez a obra e foi por causa da obra que ele fez que Aí causou o complica, que né? causou, exatamente. Então, assim, a ideia é, antes de você fazer, a não ser que seja algo muito urgente, uma coisa que não dá para esperar, né? Realmente leve um engenheiro, faça essa análise, verifique se existe de fato um vício e verificou, leve para o judiciário. Se for algo urgente, tudo bem, faça os reparos, vai ser pedido o ressarcimento desses reparos judicialmente para a construtora, que vai ser obrigada Ou a. até por acordo também, né? Exato, até geralmente acordo, É, né? né? As consultoras elas são muito abertas em relação a isso, justamente porque é uma demanda muito grande. A consultora ela é gigante, elas fazem Ela não pode ficar empreendimentos a mal toda falada hora. lá na Não, internet, né? ela não pode. E assim, acontecem, né? Erros acontecem. Então a Certo. gente entende que a construtora ela tem uma demanda muito grande, muito alta, e ela depende muito dos fornecedores delas. Então, se os fornecedores acabam errando também, quem sofre judicialmente é as construtoras. Porque o morador não vai querer saber se a empresa que ela comprou o cimento entregou um cimento errado, né? E foi feito com cimento errado. Não, não importa para o morador isso. Mas para a construtora, ela acaba sendo responsável aí por até mesmo esses encargos. Tá, muito bem. Então, vamos assim, lembrando o pessoal para se inscrever no canal, se ainda não fizeram, né? Ativar o sininho para receber notificação. Nós temos um programa semanalmente. É das quintas-feiras. De amanhã vai ser na quinta, mas nós vamos antecipar os próximos para as quartas-feiras, às 8 horas. Então, toda quarta-feira, 8 horas, vamos estar lançando aqui uma entrevista, assim, com bastante conteúdo e informação para vocês, né? E espero que vocês estejam gostando e vão deixando o like aí, né? Doutora, nós conversamos bastante, foi muito legal a conversa, né? Foi. E assim, fazendo um hiato aqui, a doutora é minha prima, em segundo grau, Pois né? é. E é um prazer A estar vida, conversando com a a vida prima, tão realmente. jovem e tão assim, esperta no assunto, né? Obrigada, obrigada. E agora o público também tem perguntas, né? Vamos passar as Opa, perguntas do público. vamos lá. Olá, meu nome é Geisiane, eu sou aqui de Campinas e eu tenho uma pergunta. Doutor, por favor, uma pessoa pode participar de uma assembleia de condomínio com procuração de mais de um morador? Obrigada. Obrigada, Geisiane, pela pergunta. E vamos lá. Muitas vezes nas assembleias a gente vê os moradores chegando com aqueles bolos de procuração, né? Nossa, aí chega lá, quando é eleição, então tem um monte de gente com procuração. A possibilidade ou não dessas pessoas terem mais de uma procuração por morador, quem diz é a convenção. A convenção que vai trazer essa informação para a gente. Então, as procurações, óbvias, elas têm que estar determinadas para aquele ato em específico, né? Tem que tomar cuidado com a maneira como elas estão descritas para que elas sejam válidas. Outra coisa importante também é que, apesar da gente não ter esse controle específico de possibilidades ou não, né, de o morador ter um ou duas, três procurações, é analisar as firmas, né, daquelas assinaturas. Poxa, eu não tenho condição de saber se aquela assinatura, ela é ou não uma assinatura do morador. Pode ser uma assinatura falsificada, pode ser alguém que infelizmente foi lá e rabiscou, mas eu posso verificar isso através das assinaturas autenticadas pelo cartório. Então, se eu exigir isso de um terceiro, então, se você precisar validar aquela assinatura, né, você pode exigir que aquele terceiro traga uma firma reconhecida, porque quem tem essa titularidade é o cartório, né, para poder definir se aquela assinatura é ou não é daquele proprietário. Portanto, as convenções elas vão trazer para a gente o parâmetro
parâmetro de de quantas procurações o morador pode levar naquela assembleia, respeitando que as assembleias só podem ser assistidas e só podem ser votadas, né, deliberadas por moradores que não tenham cotas condominiais em atrasos, que não sejam inadimplentes, tá? Os moradores inadimplentes não podem participar. Então a gente tem que tomar esse cuidado também, analisar essas procurações, verificar se elas realmente estão descritas da maneira correta, com os poderes específicos para aqueles atos, verificações de assinaturas para verificar se a pessoa realmente é ou não é o proprietário, e quem só tem autonomia para fazer isso é o cartório, não é o advogado, não é ninguém, é o próprio cartório com registro de firma. E também a identificação se aquela pessoa é ou não adimplente naquele condomínio. Olá, eu sou o Gustavo, falando aqui de São Paulo, capital, e eu tenho uma dúvida. Doutor, o síndico tem que obter 3 orçamentos antes de fazer uma compra ou contratar uma obra? Muito obrigado. Gustavo, não há uma obrigatoriedade legal, tá? A gente tem esse costume de apresentar orçamentos, e isso é muito comum também dentro do próprio judiciário. Quando a gente fala em pequenas causas, danos materiais envolvendo os veículos ou outras questões, os juízes determinam que pelo menos sejam aplicados 3 orçamentos, né, para que você analise o mercado e verifique se aquele preço é justo ou não. O síndico, ele tem a obrigação de levar para a assembleia aquilo que é melhor para o condomínio, né? Então ele tem que apresentar para o condomínio opções que ele analisou financeiramente e também equitativamente, falando em termos mais legais, né, de responsabilidade, de que aquela empresa, ela realmente é uma empresa idônea, é uma empresa que compensa ser contratada. Então, assim, a deliberação de levar 3 orçamentos é só uma prerrogativa que é aplicada no dia a dia. Mas o síndico, ele tem que apresentar, sim, empresas que sejam boas, não só financeiramente, mas também em suas prestações. Bom dia, doutor. Meu nome é Manuel Duarte, sou de Osasco, São Paulo. Tenho uma pergunta a fazer. O síndico pode pedir inspeção interna em apartamento quando quiser? Manuel, o síndico, ele pode exigir a inspeção interna desde que hajam fundamentos para aquela inspeção. Então, vamos dar um exemplo de vazamento de gás, né? É algo muito sério. Então, o síndico, ele tem essa possibilidade de pedir ao morador que seja autorizada a sua entrada para verificação dessas questões, mas ele não pode, por deliberação própria, entrar ou solicitar que o morador abra a sua porta para que ele entre toda hora. Não. As convenções, muitas delas, a maioria delas, traz para a gente pontos específicos de determinações de que os moradores tenham que fazer em casos onde o síndico precisa entrar no imóvel. Então, elas permitem essa possibilidade da entrada, mas não é sempre. Então, ela tem que ser fundamentada, até porque senão o síndico, entrando várias vezes, ou até mesmo utilizando do seu poder para ficar entrando naquela residência, ele também está cometendo um ato ilícito, porque ele está violando o patrimônio, né, do morador por uso inadequado do seu poder como síndico para ficar entrando toda hora naquela unidade, né? Então, não, tem momentos específicos, o morador, ele é obrigado sim a deixar que o síndico entre em seu imóvel quando exista uma fundamentação legal para aquela entrada, né, para aquele ato. Agora, em qualquer momento, por qualquer situação, o morador não é obrigado a abrir. Então, amigas e amigos, foi muito interessante a conversa, né, com a doutora Amanda Rocha. Esperando que vocês tenham gostado, né? Então, aproveitando aí para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, né?
E, doutora, foi um prazer te receber aqui, né? Te rever, Prazer é né? meu, meu Deus. E realmente dando uma aula aqui para todos nós sobre o assunto, Ah, espero ter ajudado. citando artigos das leis, Que bom. mostrando que está bem versada e afiada no tema mesmo, né? Olha, E obrigada. realmente, então, eu queria deixar assim a palavra para os seus cumprimentos finais, né? E também deixar aqui os seus melhores meios de contato para quem quiser fazer mais perguntas sobre o assunto e assim Legal. por diante. Bom, eu agradeço, obrigada mesmo pela oportunidade. É muito bom estar aqui, poder falar com vocês todos. Espero ter contribuído um pouquinho, né, que é esse direito condominial, que ele é tão vasto. Eu dou méritos a todo o meu conhecimento, a tudo que eu realmente sempre venho fazendo, a tutores que eu tive. Tá, eu trabalhei em um escritório sensacional, tive contato com pessoas, com o Dr. Tiago Badaró, então um abraço pro amigo Tiago Badaró, meu querido amigo, não só ele, mas também a nossa querida Ana Pretel, que me auxilia muito. Então, a todos eles, é esse demérito de um pouquinho do meu entendimento. Mas eu fico à disposição de vocês. Os meus contatos na minha rede social é @souzarrocha.adv. Então, se vocês precisarem conversar comigo, estou à disposição. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Então, obrigado, doutora. Então, esperamos que vocês tenham gostado e continuem conosco, né? E esperamos vocês no nosso próximo podcast. Doutor, por favor, porque você tem direito a não ter dúvidas. E não esqueça aí do like, hein? Tchau.